sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desta quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Cumprimento os senhores desembargadores e senhoras desembargadoras que compõem esses colegiados, sejam muito bem-vindos. Cumprimento também a doutora Neide Oliveira, procuradora regional eleitoral, senhores advogados presentes fisicamente e virtualmente, sejam também todos bem-vindos, muito boa tarde. Senhores servidores, cumprimento a todos. E hoje é o primeiro dia, nossa primeira sessão após a conclusão da eleição para presidente da República, especialmente no que diz respeito ao segundo turno no Rio de Janeiro. E o que eu tenho a dizer é que a eleição no Rio de Janeiro, na parte que nos compete, no Brasil como um todo, mas, obviamente, naquela parte que nos diz respeito mais proximamente, foi um absoluto sucesso. As nossas providências de segurança e de estrutura funcionaram muitíssimo bem. Enfim, nós cumprimos a nossa função entregando uma eleição transparente, eficiente e que expressou absolutamente a vontade do eleitor. Dos 12.827.044 eleitores do Rio de Janeiro, nós tivemos, nesse segundo turno, 9.973.822 eleitores, um índice de abstenção de 22%, 22,24%, o que foi um pouco menor do que no primeiro turno, o que mostrou aí o interesse e a vontade do eleitor de participar ativamente do processo democrático. Eu diria que o único problema que nós tivemos no primeiro turno foram as filas, as longas filas, e com as medidas de gestão que foram adotadas em conjunto pela presidência e a corregedoria, essas medidas foram muito bem sucedidas e nós não tivemos fila alguma. Às 17 horas houve o encerramento da votação em todas as sessões eleitorais, sem que houvesse a necessidade da distribuição de filas, porque não havia eleitor ou eleitora aguardando para votar. Então, cumprimos dando mais conforto aos eleitores e eleitoras que compareceram com muita vontade, como eu disse, de participar desse processo democrático. Isso se deveu, no que diz respeito ao sucesso da eleição aqui no Rio de Janeiro, ao grande empenho dos 1.672 servidores e servidoras que compõem este Tribunal Regional Eleitoral, esta grande família eleitoral do Rio de Janeiro, mas também nós não podemos deixar de mencionar a grande importância da atuação dos 136.272 mesários e mesárias que saíram de suas casas para cumprir essa função pública fundamental e desempenhar essa importantíssima função no dia da eleição. Aos servidores e servidoras da casa, aos mesários, a todos aqueles que contribuíram efetivamente, aos senhores desembargadores e desembargadoras que compõem esse colegiado, que estavam aqui, que estavam no TRE durante todo o período, em plantão permanente, em sessão permanente, também a todo o pessoal da Corregedoria Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, doutora Neide Oliveira, e os demais integrantes da Procuradoria Eleitoral também presentes e muito ativos, participando a todo momento de todas as etapas da eleição. Eu só tenho a agradecer muitíssimo o empenho, a vontade de participar, a contribuição alegre, a contribuição de bom grado, a contribuição feliz para que esse processo democrático, que é culminado, obviamente, com a eleição, o resultado da eleição, ele se concretizasse da melhor forma possível. Então, eu não poderia iniciar essa sessão sem fazer essa menção e deixar aqui as minhas palavras de agradecimento, reconhecimento do empenho de todos. Muito obrigado. Eu queria, com essas palavras, dar início propriamente à sessão e submeter à apreciação a ata da última sessão, não havendo qualquer observação,
eu a declaro aprovada. Vejo que o desembargador Luiz Paulo Araújo já se encontra presente. Boa tarde, desembargador Luiz Paulo. Boa tarde, presidente. Podemos começar, então. Nós temos um quórum qualificado apenas. A desembargadora Alessandra, ela está em audiência, na audiência criminal, e ela apenas interrompeu a audiência para participar dessa sessão nos quórum qualificados. Então, vou dar preferência ao que temos quórum qualificado, mas sem antes avisar, comunicar que foram retirados de pauta o número 1, que é o recurso eleitoral 11.189/44, que envolve corrupção e fraude eleitoral, recorrentes Ademir da Cunha Alves e outros, recorridos José Rodolfo da Silva de Siqueira, de Oliveira e outros também, o desembargador João Ziraldo Maia, relator, e o segundo da pauta, que é o 1.208, é um recurso eleitoral entre as mesmas partes. Também o desembargador João Ziraldo Maia é o relator. Então, foram retirados de pauta o primeiro e segundo. Presidente, e com isso... Pois não, desembargador Ziraldo? Apenas para esclarecer, foram retirados de pauta a pedido da defesa. Houve um ingresso de novo advogado que alegou não conhecer o processo em sua íntegra e me pediu que retirasse. Então, eu atendi ao pedido da defesa, apenas para deixar consignado. De fato, eu esqueci de mencionar, obrigado, desembargador Ziraldo, esqueci de mencionar esse fato. Então, chamo a julgamento número 4 da pauta. O número 4, só um minutinho que eu vou me posicionar aqui, que eu estou com várias telas abertas. O número 4 é o 94/26, que é o recurso eleitoral, em que figura como recorrente Democracia Cristã Municipal de Cardoso Moreira e recorridos Giane Cordeiro Winkler e Vladimir da Silva Lopes. O desembargador Afonso Henrique é o relator, o doutor Ligeckson Monteiro aqui presente. Boa tarde mais uma vez, doutor Ligeckson, seja muito bem-vindo. O doutor Ligeckson está pela parte recorrente e pela parte recorrida, o doutor Daniel Braga Dias. Perdão. Boa tarde, doutor Daniel, seja também muito bem-vindo. Boa tarde, excelência, obrigado. Passo a palavra para o doutor Ligeckson, pelo tempo regimental. Obrigado, excelência. Boa tarde, desembargador Elton Leme. Prazer mais uma vez estar junto com vossas excelências aqui neste tribunal. Muito boa tarde aos demais desembargadores, Procuradoria Regional Eleitoral da doutora Neide, muito boa tarde. O relator desse caso especial, doutor Afonso, meu colega, doutor Daniel Braga, aos demais que participam e nos assistem nessa sessão de hoje. Bom, excelências, trata-se de AIS, onde os recorridos, ainda quando eram pré-candidatos, promoveram uma carreata com finalidade eleitoreira no distrito de São Joaquim, na cidade de Cardoso Moreira. No dia 6 de setembro de 2020, os recorridos promoveram tal carreata e logo após um churrasco, com direito a show de pagode e mais que fosse possível à época. Por isso, entendemos que houve campanha extemporânea, bem como abuso de poder econômico. No tocante à campanha extemporânea, excelências, o vídeo apostado ao ID 3992608 mostra a carreata realizada, o que fere a legislação eleitoral, sendo possível a aplicação de multa aos recorridos. Nenhum carro nas imagens, excelências, que eu menciono, de ID 3992608, tenta ultrapassagens no vídeo ou mesmo se desloca de forma diferente dos demais, corroborando a tese dos recorrentes. Vale lembrar que, de fato, não haviam bandeiras, nenhum tipo de sinalização dos candidatos, mas porque estávamos em período de pré-campanha. Ressaltamos ainda que o fluxo de carros naquela localidade, São Joaquim, é incomum ao mostrado no vídeo, pois trata-se de uma localidade do interior de Cardoso Moreira, com um pouco mais de 2.000 habitantes.
Temos ainda, Excelência, outros 2 vídeos no ID 399-2602 e 399-2631, que comprovam, inclusive, a aglomeração de pessoas naquele local, quando, de fato, era proibida a aglomeração de pessoas por conta da pandemia vivida naquela época. Assim, devem os recorridos serem condenados por campanha extemporânea nos moldes pedidos na inicial, Excelência. Esses são os fatos quanto à campanha extemporânea. Passaremos agora a abordar o abuso de poder econômico. Também está caracterizado o abuso de poder econômico pelos vídeos e pelos diversos testemunhos contradizentes, testemunhas, inclusive, que foram trazidas todas pelos recorridos. Tentaram dizer, Excelência, nos autos, que o churrasco era a comemoração de aniversário da testemunha Fortunato Zaccaron, e que a testemunha Simon, o cantor local que esteve presente lá fazendo o seu show, havia sido chamado por ser amigo do Fortunato, e por isso estaria lá, que não tinha nenhum fim eleitoreiro, que eles não estavam lá comemorando a carreata, tentaram falar isso. Porém, Excelência, ocorre que essa tese não se sustenta. Por quê? Pois o Simon no ID 4459798, firma uma declaração dizendo que estava no aniversário, no local, para o aniversário de seu amigo. E vejam que ele firma de próprio punho dizendo: estava no local para o aniversário do meu amigo Fortunato. Porém, quando, em sede de audiência, foi perguntado, em depoimento, sobre o crime de ampla defesa, contraditório, ele diz que não conhece, sequer conhece o Fortunato, e teria ido ao aniversário a convite da investigada Jeane, com quem ele foi, teoricamente, de carona de Cardoso Moreira para São Joaquim. Da mesma forma, Excelências, Fortunato firma uma declaração no ID 4459797, onde diz que comemorou seu aniversário com amigos e família. E todos, repito, todos lá estavam porque foram convidados. Porém, em audiência, respondendo perguntas tanto da defesa quanto da acusação, disse que sequer conhece o Simon. Claro que a sua intenção era de esconder, Excelências, o que realmente, de fato, acontecia naquele local. Fortunato ainda mente mais, e foi, inclusive, por ter uma certa amizade com a prefeita, parentesco, foi ouvido como informante. E ele mente ainda mais, por mais que não houvesse o dever de dizer a verdade, deveria ter a hombridade de contar-nos a verdade. Mas ele mente ainda mais, dizendo que no sítio em que foi realizado o aniversário, havia entradas pagas por outras pessoas, e por isso havia aquele show de pagode ali. E que ele sequer soube daquele show, que não viu, que não participou. Porém, Excelências, o que se percebe é que a testemunha Raíra diz que ele estava no local sim, que a Jeane estava no local sim, e que inclusive participaram dessa roda de pagode. Porém, também, eu juntei no recurso, se vocês Excelências abrirem, verão que o sítio ele não é aberto a pessoas irem aos finais de semana, pagar uma entrada e curtir ali uma piscina, alguma coisa. Não. Esse sítio, que inclusive pertence ao atual secretário de Assistência Social do município de Cardoso Moreira, ele é alugado aos finais de semana justamente para festas, que foi o que aconteceu. Ele locou o sítio, ou, por ser cabo eleitoral da prefeita, pode ter doado o lugar para comemorar-se uma carreata regada a churrasco, samba, pagode com direito a show ao vivo. O churrasco foi, sim, uma forma de se fazer campanha extemporânea e também de acusar do poder econômico, após aquela carreata havida ali nos autos que ficou comprovado. O que demonstra o abuso de poder econômico, sim, da prefeita e do vice-prefeito atuais do município, à época, pré-candidatos. Existe a possibilidade, Excelência, como a gente vê em alguns julgamentos aqui, e até concordo com Vossas Excelências, que alguns pequenos eventos não interferem em uma eleição municipal. Porém, o caso dos autos é diferente. A gente deve observar que qualquer movimento produzido pela então prefeita e pelo então vice-prefeito atuais, Cardoso Moreira, tinha um condão, sim, de mudar a história da eleição municipal.
E isso por quê? Porque eles venceram as eleições por apenas 8 votos de diferença. Então, qualquer churrasco, qualquer aglomeração, qualquer coisa que eles fizessem abusando de seu poder econômico, eles teriam, sim, a propensa aptidão de mudar o resultado das eleições, porque venceram, e venceram somente com 8 votos de diferença. Então, isso deixa claro que o abuso de poder econômico feito pela prefeita e pelo vice-prefeito interferiu, sim, nos resultados da eleição e, por isso, devem ser condenados pelo abuso de poder econômico. No mais, Excelência, vou me reportar aos termos do recurso eleitoral, pedindo provimento, tanto para a campanha quanto para o abuso de poder econômico. É como falo e agradeço. Muito obrigado, doutor Ligeckson. Com a palavra agora, o doutor Daniel Braga Dias. Obrigado, Excelência. Uma boa tarde ao excelentíssimo senhor presidente deste tribunal. Gostaria também de parabenizar pelas palavras, tendo em vista o último pleito eleitoral, e parabéns ao Tribunal Regional Eleitoral, aos servidores e todos aqueles que, de certa forma, contribuíram para mais uma demonstração de democracia, e por isso dou parabéns a este tribunal. Parabenizo também aos outros desembargadores e desembargadoras que, com certeza, com muito afinco, lutaram por essa democracia, né? Dando também uma boa tarde aí à procuradora regional eleitoral, doutora Neide, ao doutor Ligeckson, advogado que me antecedendo em sua sustentação, aos demais advogados. E, na verdade, nós precisamos delimitar alguns pontos com relação a esse processo, e esses pontos bem delimitados lá em sede de instrução, quando, na tentativa de se criar uma ineligibilidade dos então pré-candidatos, houve-se então essa AIGE, né, o pedido de uma multa por talvez uma banda extemporânea, e atrelada a essa multa também o pedido de ineligibilidade. Nós precisamos pontuar aí 2 questões que ficaram claras na instrução processual. No dia da chamada carreata, né, pelos recorrentes, estava existindo naquela localidade um evento motociclístico, né, e aí eu não vou entrar no mérito, evento motociclístico sendo patrocinado pelo então prefeito Gilson Siqueira, se era um patrocínio de algum particular, mas era um evento onde diversas pessoas de localidades, não só de Cardoso Moreira, mas também de outras localidades vizinhas, como o município de Campos, município de Italva, estiveram ali naquela localidade para participarem de um evento cujo nome está nos autos de... Ou seja, era um evento motociclístico que está levando a este local diversas pessoas. Esse é um primeiro momento. Num segundo momento, nós temos ali o aniversário de uma pessoa chamada Fortunácaro, né, que, como bem colocou o nobre advogado, colega, doutor Ligeckson, ele é, na verdade, servidor público do município de Cardoso Moreira, né? E como servidor público do município de Cardoso Moreira, certamente ele tem lá os seus amigos, tem ali um rol de amizade, e então uma pequena comemoração no sítio chamado Irmãos Papais, que não é difícil, né? Inclusive, salvo engano, tem nos autos também. É um sítio que tem ali finalidade a locação para alguns eventos, e esse sítio é de um amigo do Fortunato Zácaro, e onde os recorrentes pegaram ali um pequeno trecho, né, um pequeno vídeo de um story que foi nas redes, onde a então pré-candidata, então vereadora Jeane Winkler, estaria dançando numa rodinha de samba que tinham, acho que 4 ou 5 pessoas, onde o cantor, o Shaimon Luz, né, que
atende por esse nome, estaria ali sem nenhum instrumento com um colega que estava tocando um violão, participando de uma rodinha de samba. Essas são as supostas provas que eles levantam para irem a ineligibilidade ou a condenação em multa dos recorridos. Ocorre que, pela instrução processual, ficou verificado que as testemunhas participaram, sim, de um evento em São Joaquim, mas afirmaram que estavam ali para comemorar o aniversário do senhor Fortunato Zácaro, né, chamado por muitos de Natinho, sendo confirmado, então, pelas testemunhas na instrução. Existe um vídeo, um pequeno vídeo, né, que mostra ali também transitando, né, na mesma rua de um percurso de um carro que supostamente seria da prefeita Jeane, porque é uma Toro branca, mas não dá para ver ali a placa, né, desse veículo para saber se era ou não da, então, vereadora Jeane, e que na própria instrução se verificou-se que não estaria, não teria o condão de demonstrar ali uma carreata, porque são veículos totalmente esparsos, logo depois passa uma van coletiva e algumas motos que estariam participando desse trilhão. Ou seja, os vídeos apresentados como não teriam o condão de serem veementes com relação à condenação dos recorridos. A própria instrução processual demonstrou isso, né, fazendo com que o próprio Ministério Público e o juízo de piso dissessem que não havia nem propaganda eleitoral extemporânea, muito menos que se em abuso do poder econômico. Nesse sentido, e como foi também a defesa e as contrarrazões, este advogado, patrono dos recorridos, pugna, então, pelo desprovimento do recurso. Agradeço a todos, tenham uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Daniel. Com a palavra, a doutora Neide de Oliveira. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento os demais integrantes desta corte, senhores advogados e servidores. Primeiro, gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela realização do segundo turno no estado do Rio de Janeiro, pelo êxito, a tranquilidade com que se decorreu todo ao longo do dia e concluímos aí mais uma etapa do processo eleitoral e gostaria de parabenizar o senhor em nome de toda a corte. O Ministério Público Eleitoral aqui apenas reitera o parecer ministerial que é pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. Com a palavra, o desembargador Afonso Henrique. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, como os demais membros da Corte, a doutora Neide, procuradora regional eleitoral, parabenizar a Vossa Excelência, o corregedor, todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, a todos os envolvidos, o Ministério Público, enfim, os mesários e todos que atuaram de alguma forma no trabalho das eleições. Parabenizar pela eficiência, pelo serviço prestado à população. Tocante ao processo, gostaria também de parabenizar os advogados, o doutor Ligex e o doutor Daniel, pelas suas sustentações consistentes, e passo a proferir o voto. Eleições 2020, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral extemporânea, abuso de poder econômico, possibilidade de acumulação, improcedência dos pedidos de aplicação de multa e declaração de inelegibilidade, provimento parcial do recurso. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução no mérito quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, em razão de suposta realização de propaganda eleitoral extemporânea, por entender que não é cabível a aplicação de multa em sede de ação de investigação eleitoral. No entanto, o TSE já teve a oportunidade de apreciar casos semelhantes, em que entendeu possível a acumulação no pedido de aplicação de multa por propaganda antecipada ou irregular em ação de investigação judicial eleitoral, como se pode verificar no agravo regimental 1841 de 75 e no RESP 413, dígito 95. Uma vez que o juízo de origem era competente para apreciar os pedidos acumulados e foi observado o rito mais amplo, qual seja,
ou da ação de investigação judiciária eleitoral, não há de se falar em possibilidade de acumulação de pedidos, razão pela qual o pedido não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito quanto ao pedido de multa. Adentrando no mérito, o recorrente alega que houve a realização de carreata, contratação de artista para apresentação musical e contratação de veículos para o transporte de correligionários, com o escopo de promover a pré-candidatura dos recorridos. Mas tais fatos não restaram comprovados nos autos. As provas, produzidas no processo, revelam que se tratava de comemoração de aniversário e eventos de motocross na localidade, sem nenhum indício de promoção da pré-candidatura dos recorridos em tais ocasiões. Pelos vídeos e fotos juntados, verifica-se uma reunião simples, com poucas pessoas, que cantavam sem aparelhagem de som ou de qualquer outra forma que demonstrasse estar havendo show. Tampouco se observa a presença de elemento indicativo de campanha eleitoral nas proximidades. Outro sim, diante da gravidade das penalidades previstas no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64 de 90, a configuração do abuso de poder demanda a existência de prova inequívoca de fatos concretos que tenham dimensão suficiente a desigualar a disputa eleitoral. E cito aqui o RESP 06002-9448, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Por conseguinte, não restou comprovada nos autos a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada ou a ocorrência de atos de abuso econômico. Não se verifica, por outro lado, a litigância de má-fé alegada pelos recorridos. A insuficiência de provas em procedência do pedido não significam, por si sós, que houve distorção da verdade dos fatos. Caberia aos recorridos demonstrar a existência de dolo ou culpa grave no cumprimento do dever de lealdade processual, no descumprimento, aliás, né, desse dever, não havendo nos autos elementos aptos a tanto. Por tais fundamentos, estou votando pelo provimento parcial do recurso para reformar a sentença no tocante à extinção do processo sem resolução no mérito com relação à propaganda eleitoral, à imputação de propaganda eleitoral extemporânea, julgando improcedente o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504, e mantendo-se a improcedência do pedido de declaração de inelegibilidade dos recorridos. É como voto. Obrigado, desembargador Afonso Henrique. Como vota a desembargadora Alessandra Bilac? Bom, senhor presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência, cumprimento todos os integrantes da Corte, doutora Neide, os advogados, serventuários, também parabenizo Vossa Excelência, o corregedor, o Ministério Público, todos os funcionários dessa Corte pela realização das eleições, que foi um imenso sucesso. E com relação ao voto, eu vou acompanhar o bem lançado voto do eminente relator. Obrigado, desembargadora Alessandra, agradeço suas palavras, também a da doutora Neide, do doutor Daniel, enfim, o desembargador Afonso, somos todos muito gratos, e o sucesso deveu-se à nossa atuação conjunta, a um verdadeiro trabalho de equipe. Obrigado, desembargadora Alessandra. Com a palavra, desembargador João Zeraldo Maia. Boa tarde a todos. Aproveito o início da nossa sessão para cumprimentar a todos os integrantes da Corte, doutora Neide, nossa procuradora regional eleitoral, nossos serventuários, os advogados, presente com especial os participantes desse processo, doutor Lee Jackson e doutor Daniel. Quanto ao processo, senhor presidente, eu estou acompanhando o relator. Obrigado, desembargador Zeraldo. Desembargador Luiz Paulo Araújo. Senhor presidente, eu cumprimento a todos e me associo às parabenizações dos meus antecessores e no processo acompanho o relator. Obrigado, desembargador Luiz Paulo. Desembargador Alan Titonelli. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais pares, os advogados que sustentaram o referido processo, os servidores e servidoras, destacando o papel da Justiça Eleitoral muito bem conduzido por Vossa Excelência e pelo corregedor, desembargador Ziraldo, na entrega, que uma das entregas da Justiça Eleitoral é justamente o dia da votação, e uma votação rápida, eficaz, sem nenhum tipo de intercorrência maior. Então, acho que esse é um resultado positivo para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Quanto ao processo, eu acompanho bem lançado o voto do relator. Obrigado, desembargador Alan.
Desembargadora, perdão, estou com uma tosse. Desembargadora Cátia Junqueira. Obrigada, senhor presidente. Eu também me associo aos cumprimentos dos meus colegas, meus pares, tanto a Vossa Excelência quanto ao corregedor, pela condução, belíssima condução do processo eleitoral de 2022, que transcorreu em paz e muito bem organizado e que foi, na verdade, um sucesso. Eu cumprimento especificamente também a doutora Neide de Oliveira, os senhores serventuários, os senhores mesários e todos aqueles que contribuíram para o sucesso desse processo eleitoral. Quanto ao voto, eu vou acompanhar o doutor relator. Obrigado, desembargadora Cátia. Então, por unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao recurso nos termos apontados pelo eminente relator. Esse é o resultado do quarto da pauta. Doutor Ligeckson, doutor Daniel, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Desembargadora Alessandra, Vossa Excelência vai permanecer ou já vai retornar para... Presidente, eu dei um intervalo até as 4 horas, então eu posso ficar mais um pouco. Então, muito bem. Então, vamos seguir. Chamo o terceiro da pauta, julgamento. O terceiro da pauta, que é o recurso eleitoral 341, prestação de contas, eleição 2020, William Carvel Araújo. A desembargadora Cátia Junqueira é relatora. Doutora Neide fará uso da palavra. Eu apenas reitero o parecer ministerial, que é pelo provimento do recurso para que as contas sejam aprovadas com ressalvas. Obrigado, doutora Neide. Desembargadora Cátia, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de hipótese aqui bastante comum, recorrente aqui na Corte, e adianto que o meu voto se encontra em linha com o parecer ministerial, então eu vou seguir aqui pela ementa. Recurso e prestação de contas, campanha, candidato ao cargo de vereador, eleições de 2020, sentença que julgou as contas desaprovadas, desnecessidade de registro de despesas relativas a serviços advocatícios e contábeis, que se restringem ao processo de prestação de contas, provimento, aprovação das contas com ressalvas, contas desaprovadas por ausência de conta bancária específica para recebimento de outros recursos e por omissão de gastos com pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços contábeis e jurídicos, ausência de conta específica para outros recursos, candidato que abriu conta bancária destinada à campanha eleitoral, como determina a legislação, utilização apenas para movimentação de recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como o recorrente não recebeu outros recursos, senão aqueles oriundos do citado fundo, a falha não prejudicou a análise e transparência das contas apresentadas, podendo ser apenas ressalvada. Não há falha identificada na ausência de apresentação de gastos com honorários advocatícios, inteligência do artigo 25, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.607/2019, que permite que terceiros arquem com o custo destes serviços sem que haja necessidade de constar da prestação de contas do candidato, processo de prestação de contas que deve ser acompanhado por profissional habilitado em contabilidade e por advogado devidamente constituído, por força do artigo 45 da Resolução TSE 23.607/2019. Serviços advocatícios de contabilidade efetuados apenas com o meio necessário à viabilização do processo de prestação de contas não caracterizam gasto eleitoral sujeito a registro, conforme diversos precedentes desta Corte. Então, senhor presidente e demais pares, eu estou votando pelo provimento do recurso para julgar as contas de campanha do candidato aprovadas com ressalvas nos termos, como já dito, do parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Cátia. Antes de dar prosseguimento, eu queria esclarecer que o número 4 da pauta, que tinha quórum qualificado, eu também acompanhei o eminente relator, e daí porque eu proclamei que o julgamento foi à unanimidade. Mas eu realmente não explicitei esse fato, então estou agora explicitando que acompanhei o eminente relator. Em relação a esse terceiro da pauta, eu indago se haverá alguma divergência
Então, sem divergência, eu proclamo o resultado que a unanimidade deu-se provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora. Chama o julgamento 5º da pauta. A prestação de contas é o 769, requerente Jimmy Sandro Pereira de Souza, Magno Agripino de Oliveira da Silva e Partido Renovador. Desembargador Ziraldo, doutora Neide, com a palavra. Eu reitero o parecer ministerial, que é pela não prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Obrigado, doutora Neide. Desembargador Ziraldo, com a palavra. Presidente, prestação de contas, partido político, eleições de 2020. Ausência de elementos mínimos, julgamento como não prestadas. Conforme destacado no parecer elaborado pelo órgão técnico deste tribunal, foram identificadas diversas inconsistências que obstam o exame das contas, a saber, 1. Ausência de informações referente à conta bancária destinada à movimentação de recursos de doações de campanha, sendo considerada irregularidade grave a sua não abertura. 2. Inexistência de extrato eletrônico na base de dados relativo à conta supracitada, contrariando o disposto no artigo 8º e 53, inciso 2, a linha A, da Resolução TSE 23.607/2019. 3. Identificação de extratos eletrônicos sem movimentação, porém não foi possível identificação de sua destinação. Doações realizadas, 4. Doações realizadas pelo partido, mas não declaradas na presente. 5. Identificação de doação realizada pelo prestador ao Diretório Municipal do Rio de Janeiro no valor de R$ 5.000, não declarado nesses autos. E 6. Falta de representação processual. O artigo 53 da Resolução TSE 23.607/2019 lista um rol de documentos necessários para análise da contabilidade. Apesar de intimada, a legenda não apresentou a documentação e os esclarecimentos necessários para a adequada fiscalização. A ausência de elementos mínimos impede a verificação da movimentação de verbas oriundas do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da origem dos recursos. A omissão de doação realizada pelo prestador ao Diretório Municipal do Rio de Janeiro, no importe de R$ 5.000, originada de conta não declarada e inexistente no SPCE, caracterizando recurso de origem não identificada. Recolhimento ao Tesouro Nacional na forma do artigo 32, parágrafo 1º, inciso 6º da Resolução TSE 23.607/2019, precedentes de nossa Corte e dos tribunais do Tribunal Superior, senhor presidente. Então, senhor presidente, estou votando no sentido de julgar as contas como não prestadas nos termos do artigo 74, inciso 4, a linha C da Resolução TSE 23.607/2019. Muito obrigado, desembargador Ziraldo. Haverá alguma divergência? Não, minha, presidente. Obrigado. Então, eu proclamo o resultado que, a unanimidade, foram julgadas as contas não prestadas nos termos indicados pelo eminente relator. O resultado do 5º e último feito judicial da pauta. Nós temos agora 2 administrativos. O primeiro deles é uma minuta de resolução que transforma e remaneja as funções comissionadas da presidência e da diretoria-geral, todas do quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Essa proposta é dando seguimento à reorganização e melhorando a remuneração de várias funções que nós estamos destacando como relevantes no âmbito do tribunal e permitindo, assim, um escalonamento à medida que se estabeleça uma função mais elevada e as demais, então, se adequam na mesma cadência. É uma medida importante para exatamente valorizar bem o servidor. A melhor forma de valorização é exatamente reconhecendo ali, por meio do pagamento do cargo respectivo,
remunerando esse reconhecimento. Desembargador Ziraldo, como vota Vossa Excelência? Presidente, esses dois, eu tenho comigo que o 6 e o 7 estão relacionados. São na mesma relacionados, linha. não é isso? O 7 é reestruturação exatamente decorrente desse movimento de reorganização. Eu posso submeter ambos à apreciação conjunta. Esse estava na sessão que antecedeu o segundo turno, mas eu quis deixar mais tempo para que todos examinassem com cuidado, e por isso ficou para a sessão de hoje. Pois é, essa referência que o senhor fez, eu ia fazer agora. Elas já haviam sido submetidas na sessão anterior, como o senhor disse, e o senhor optou por adiar para que a gente pudesse dar uma olhada melhor. E realmente está em linha com todas as outras medidas que o senhor vem tomando e dentro da possibilidade jurídica, que é ainda na linha do permissivo do TSE no tocante a reestruturação, né, que foi proposta. Nós aqui já votamos, salvo engano, 2 ou 3 alterações já nesse sentido, e essa é apenas mais uma. E eu estou votando pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, desembargador Ziraldo. Desembargador Luiz Paulo Araújo. Também voto pela aprovação, presidente. Obrigado, desembargador Luiz Paulo. Desembargador Alan Titonelli. Como vota Vossa Excelência? Eu voto pela aprovação, presidente. Obrigado, desembargador Alan. Desembargadora Cátia Junqueira. Senhor presidente, também voto, tal como meus antecessores, pela aprovação. Obrigado, desembargadora Cátia. Desembargador Afonso Henrique. Senhor presidente, pela aprovação. Obrigado, desembargador Afonso. Desembargadora Alessandra Bilac. Senhor presidente, também voto pela aprovação. Obrigado, desembargadora Alessandra. Então, por unanimidade de voto, foram aprovadas as resoluções constantes do número 6 e 7 da pauta. É o resultado, e com isso chegamos ao final da nossa sessão. Eu peço desculpas pela tosse. A tosse aqui já é digamos assim, a consequência do segundo turno, né? Enfim, a sequela, pelo menos essa é uma sequela benigna, né? É uma sequela que não tem nenhum desdobramento. Mas, de qualquer forma, agradeço muitíssimo a presença de todos. Convido para a sessão de amanhã, dia 4 de novembro, às 15 horas, nesse mesmo local, e nesse mesmo canal virtual. Cumprimento os senhores desembargadores e desembargadoras, doutora Neide Oliveira, senhores advogados e senhores servidores, e desejo um excelente final de tarde. Muito obrigado e até amanhã. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Foi rápido.